Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à APROSIM, técnica realizada desde 2003, né? Que é da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? A APROSIM, que é realizada toda segunda-feira, entre 18h50 e 8h05, né? Onde você também, se quiser, pode se tornar um aproximador, né? Que é a designação dada a quem participa da APROSIM, para mandar suas energias, para ajudar outras pessoas. Você vai entrar na nossa lojinha Evolua Up, né? O endereço está aqui. Ó, vendemos livros, cursos, quase 30 cursos já à distância. E o endereço é acipec-evolua-up.cowbell.shop. Ok? Esse é para você conseguir e fazer os nossos cursos e tornar um aproximador junto conosco, né? Toda segunda-feira nós temos uma frase que nós retiramos do Léxico de Ortopensatas, escrito pelo professor Valdo Vieira, para ser um pensamento do dia. E o pensamento do dia hoje é: o toque dos amparadores extrafísicos, né, se dá pela inspiração, a fim de dinamizar a vida da consciência assistida do Léxico de Ortopensatas, e interexistência inspiradora é a oficina. Então, eu também peço para que o pessoal comente sobre a frase, né? Então, temos alguns comentários. A Silvia, inspiração é o amparo falando com a gente. A Cíntia, a inspiração é indicativo de pensenes assistenciais com amparadores impulsionando as assistências. O Fernando, nossa receptividade aos toques dos amparadores acontece se estivermos em sintonia com vibrações amorosas e evolutivas. Temos mais algumas aqui, ok? O Gotardo, inspira energia mais ação, dinâmico, né? Igual vida na interassistência, amparadores em função. E o G, importante a atenção aos detalhes e a dedicação, ok? Esses foram os comentários nossos aproximadores da frase do dia. Antes da gente partir para os relatos, que essa é a fase dos relatos, onde depois de estarmos na fase de exteriorização, onde nos conectamos em vários momentos, nós nos reunimos para cada um trazer seu relato, para ver se houve sincronicidade, se houve, e sempre existem, né, outros fenômenos, como saída do corpo, clareaudiência, clarividência, né? Então, antes nós vamos dar nossos avisos aqui. Já falei da nossa lojinha Evolua Up, onde você pode comprar cursos e livros. Você pode dar pause agora e com o seu celular apontar para cá e já entrar na nossa lojinha, ok? Nós temos para semana que vem é a última aula do curso de ficha evolutiva pessoal, mas mês que vem teremos o curso ficha evolutiva pessoal, tá? Onde nós vamos tratar sobre o que é a ficha evolutiva pessoal, ciclo persecutório, livre-arbítrio, tá? É, Ano que vem teremos o nosso Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, do CIPAR, tá? Você pode mandar seus trabalhos para ctc.cipec.gmail.com, ok? Você pode clicar aqui com a sua câmera e acessar já o nosso congresso, que será em 2024, e mandar os seus trabalhos, ok? Ok. Nós vamos agora comunicar com o pessoal que está na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, e eles vão trazer os relatos deles. Depois nós traremos os nossos. Só um minuto. Eu vou escrevendo. Ok, então nós vamos passar a palavra para a nossa equipe em Jundiaí, São Paulo. Eles estão na sede da CIPEC. Eles vão dar os relatos deles primeiro e depois nós que estamos online, nós vamos fazer os nossos relatos depois. Walter, pode dar prosseguimento aí. Sim, boa noite a todos. Boa noite. Olha, foi muito produtiva a ProSim de hoje, já na fase inicial, deu para sentir bastante a presença extrafísica, um campo energético assistencial muito intenso, bastante assistência foi feita durante a noite toda, durante a ProSim toda, desde para cirurgias, de esclarecimentos, até mesmo de TACOM, deu para sentir que esse processo todo aconteceu,
durante a ProSim de hoje. E a fase inicial foi bem tranquila, foi fácil atingir o estado vibracional, um campo bem propício à movimentação das energias. Já no arco voltaico, aplicando o Nasite, eu pude sentir um aporte de energia muito grande, penetrando pelo coronário da Zaide, pegando todo o laríngeo, o cardíaco, o abdômen, pegando toda essa região da Zaide, da coluna. Percebi também a dimener muito intensa para a cabeça da Zaide. Então, era uma nuvem totalmente esbranquiçada no alto da cabeça da Zaide. E recebendo dela, eu senti uma energia muito agradável, muito fraterna, muito materna também. Sabe aquela energia gostosa quando você se aconchega assim? É uma energia muito boa, muito fraterna mesmo. Agradeço muito aí a Zaide. Parecia minha mãe me acolhendo assim, sabe? Aquela energia assim, muito boa. Então, agradeço bastante. E já no Pilar, percebi também a conexão com todos os aproximadores, né? Fazendo uma conexão bem intensa entre os aproximadores intrafísicos e extrafísicos. E o Pilar girou de uma maneira bem lenta e foi promovendo a assistência e o encaminhamento de consciências que já foram assistidas. Já na fase 4, na OFIEX grupal, deu para sentir um aporte energético muito grande, assistencial, para as consciências que estão internadas nessa OFIEX grupal. E para aquelas consciências que foram projetadas e levadas para uma assistência mais especializada nessa OFIEX. Já nas outras conexões, deu para sentir cada uma delas, na conexão com a central da energia, eu achei muito interessante, porque era como se fosse um compartimento dividido, e nessas divisões eram energias coloridas, umas diferentes das outras. Então, parece até que seria, assim, um coletor de energias específicas, como aquela pessoa que vai até o banco de sangue para doar sangue. Então, me pareceu assim, na central extrafísica da energia, um banco receptor de energia, onde havia um grande acúmulo de vários tipos de energia, assim como tem o tipo de sangue A B, o O, etc. Nessa central de energia haveriam recepções de vários tipos de energia que eu pude perceber pela coloração da vibração dessas energias. Foi interessante. Nas demais conexões eu participei, me desconheci bastante e permaneci assim até o final do bolsão holopensênico interassistencial, onde nessa descoincidência também exteriorizei bastante energia para minha oficina, que é a área da saúde, e também para o meu quadrante holopensênico planetário, que é a América do Sul, e principalmente o Brasil e a Antártida. Terminei muito bem, agradecido pela participação e realmente desejando a todos uma ótima semana aí de muita assistência. Muito obrigado, até mais. Já está pronta, mamãe? Boa noite a todos. A preparação foi muito boa. Eu comecei já a circular as energias e as vibrações foram muito excelentes. No arco voltaico com o Walter, quando ele chegou perto de mim, eu já recebi uma chuveirada energética muito boa. E interessante que nunca aconteceu, meu bigode assim gelou, só o bigode. Falei, nossa, que interessante, né? E foi muito boa a vibração que eu recebi dele, a vibração energética, porque eu estava até com um pouco de dor no corpo, depois cessou de uma vez.
E nas outras fases, no pilar, eu coloquei todos os pedidos, coloquei todo o pessoal, os pedidos de hoje, os familiares também, que estão com problema de saúde, e me senti muito bem. E vi muitas consciências sendo acolhidas para assistência. Nas conexões, eu acompanhei todas, mas não me relembro de nada assim que eu não anotei, então não me recordo. E no bolsão, continuei vibrando as melhores energias para todos os pedidos, para minha oficina, para o meu quadrante, que é a Europa, né? Especialmente para Ucrânia e Rússia, e para outros países também que estão em conflito, para aqueles que tiveram os terremotos, enfim, para todos. E estou bem, boa noite, boa semana a todos, muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Na fase 1, eu percebi que a energia estava bem forte aqui, o campo estava bem forte, eu percebi a energia densa, assim, positivamente, ela parecia gelatinosa. Na fase 2, eu estava sem dupla, fiquei exteriorizando para o pessoal que estava aplicando o arco voltaico. Na fase 3, eu mentalizei os pedidos de assistência do dia, percebi o campo repleto de consciências para assistência e todo o campo estava rodeado por amparadores, uma grande atividade, todo mundo para lá e para cá, estava muito ativo aqui o campo, ou tinha muita gente para ser assistida. Nas conexões, eu não tive como anotar, eu estava fazendo a orientação da Procim, então eu só percebia que conforme ia mudando a fase, eu recebia muitos banhos energéticos, foi muito bom. No bolsão, assim que começou, eu senti um arrepio intenso do lado direito da minha nuca, que é uma sinalética de grande necessidade existencial. E aí, imediatamente, eu comecei a exteriorizar pelas mãos, e fiquei bastante tempo dessa maneira. Aí percebi muitas cenas, principalmente de guerra, cenas de prostituição, muita coisa misturada, muito denso, muito pesado, e eu percebi que precisava me manter tranquila e serena e mantendo assistência, exteriorizando sem parar. Aí a coisa também foi melhorando, eu também saí um pouco, parece que eu fui tirada um pouco daquele ou me apagaram um pouco, porque estava bem pesado, né? E aí, quando eu voltei, já estava bem tranquilo, aí eu comecei a exteriorizar para os países em conflito, e aí foram vindo os nomes de cada país na minha mente, enquanto eu exteriorizava, senti uma paz muito grande, mentalizei os pedidos de assistência novamente, o campo estava muito forte, e também para a minha oficina. Mentalizei para o Brasil e para alguns políticos em especial. É só isso, terminei muito bem, muito obrigada a todos. Vocês estão ouvindo? Sim. Ok. Olá, boa noite a todos. Bom, hoje eu estou muito feliz de estar aqui presencialmente no Aproximário e eu queria primeiro comentar que hoje, logo que foi postada a frase do dia, eu já li e refleti bastante sobre ela, senti até um bem-estar grande, né? Parece que eu entrei em sintonia com todos os aproximadores. Mas, curiosamente, logo depois que escrevi, confirmei minha participação, comecei a sentir uma dor muito forte na cabeça, na região do frontal e do coronário. E não é comum, eu não costumo ter dor de cabeça, fazia muito tempo que eu não tinha. E aí até esperei, por volta das 11 horas, tomei um analgésico,
mas passei o dia todo com um certo torpor na cabeça, uma dor mais fraquinha, e cheguei aqui assim, então comecei hoje a ProSim com essa dor. Na fase 1, consegui fazer a movimentação das energias, e na fase da exteriorização, é como se todo o meu corpo estivesse irradiando luz, como se fosse uma estrela, e uma luz azul escura puxando para o tom de violeta, e irradiava assim para o infinito, né? Não tinha nenhum limite em nenhuma direção. E eu sentia que é como se o aproximário fosse um local gigante, assim, infinito no espaço. Na fase 2, a troca de arco voltaico, eu comecei aplicando no Toninho, senti logo de início o calor e um grande fluxo de energia na para-cabeça dele, entre os meus palmochakras, e logo já senti a presença de um amparador, não sei dizer se era uma consciência de um homem ou mulher, mas de um sentimento muito bom, era um amparador dele. Um sentimento de carinho, amizade, de proteção, se eu pudesse dizer. Até lembrei muito a descrição do Dr. Walter, mas como se fosse um amparador do Toninho. E aquela pessoa com quem ele, sabe, você pode confiar sempre, em qualquer situação. Então, muito fraterna. E esse sentimento que eu fui percebendo dessa presença, embora eu sentisse a vibração na cabeça dele, em algum momento eu me dei conta que toda a minha para-cabeça tinha sido tomada e a minha dor estava sendo aliviada enquanto eu aplicava o arco voltaico nele, né, com essa presença. E aí depois eu recebi o arco voltaico do Toninho, e aí senti um alívio maior, até como um refrescou, porque a dor era quente, né, na cabeça, como se tivesse uma inflamação, e eu senti um frescor, assim, um alívio, até como diminuindo a temperatura. E foi um alívio muito grande já na fase 2. Na fase 3 do pilar energético, eu demorei um pouco, assim, para sentir a formação do pilar, e me voltou muito à mente a frase do dia, falando sobre a inspiração, né? Que é a maneira que o amparo se expressa. E desde que eu comecei a ter a dor durante o dia, eu tinha lido a frase, e eu tive várias inspirações, como dizendo para eu ir mais devagar, para eu procurar ficar em silêncio, me movimentar devagar, pensar devagar, fazer menos coisas, relaxar mais. Essas foram as inspirações que me vieram durante o dia e eu me lembrei na fase 3. E eu senti algumas pontadas na garganta, na parte superior da garganta, e uma movimentação muito grande de consciência sendo assistidas, e me vinham as palavras de ampara, pacifica, cura, encaminha, né? E de repente eu vi o pilar se formando como um líquido vermelho girando, até associei com sangue, se movimentando muito rapidamente, e depois aquele movimento foi ficando vermelho mais claro, até laranja, parecendo um planeta no espaço. E a minha sensação é que estava tendo muita movimentação de consciências, e eu pensei nos movimentos transmigratórios que estavam ocorrendo. E bem no finalzinho, imediatamente antes da Virgínia anunciar a fase 4, o padrão de energia tinha mudado completamente. Eu já comecei a ver um verde, um azul e uma superfície se movendo. Eu entrei nesse padrão e ela anunciou a fase 4. E aí, em toda a fase 4, eu fiquei vendo superfícies se movimentando, e aí tinham focos de luz, e eu enxergava muitas formas, figuras. Eu vi esfinges, animais, vi leão, elefante, formas humanas, e depois pareciam cidades antigas, ruínas de cidades antigas,
mas eu via com muita clareza em várias das conexões e senti um alívio muito maior da minha cabeça, que foi na fase 4 o alívio maior. Na fase dos holopensenes, dos evoluciólogos e serenosfera, o padrão mudou um pouco, ficou tudo mais quieto, né? Aquele vazio, aquela quietude, aquela mansidão, né? Muito boa. E na fase 5, eu fiz meu FICIM, estava bem lúcida, que é a parte da administração pública, né, estadual. O meu quadrante holopensênico planetário, que é a Europa e a Ásia, né, em geral, mentalizei só em geral os continentes, os países, e logo depois já voltei a ver as superfícies em movimento de novo, com a mesma nitidez, com os focos de luz. De diferente, eu notei mioclonia no braço esquerdo, e eu tive descoincidência no final da fase 5, foi o único momento. A Desacim foi muito bem, muito fácil. E também eu achei curioso que no momento da exteriorização, na Desacim, a Virgínia falou para a gente ficar como um chafariz de luz. E eu retomei a imagem que eu tive na fase 1, como se eu fosse uma estrela de luz azul, que era o que eu tinha sentido na fase 1. Então, eu achei muito interessante. E é isso, gente. Voltei ótima. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e desejo uma ótima semana para todo mundo. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem formado, bem tranquilo. No arco voltaico, recebendo e aplicando, deu para sentir muito bem uma energia penetrando pelo corpo todo. No pilar, eu percebi que girou bem rápido, nas conexões não percebi, e no bolsão, eu percebi muitas águas por toda parte. É só isso. Boa noite a todos e boa semana. Muito boa noite, pessoal. Iniciando na fase 1, o campo se formou muito rapidamente, de uma forma muito intensa. E parecia que estava vivendo um tornado, que era muita energia que subia, né? De uma forma muito, muito intensa. Aplicando na Cíntia o arco voltaico, eu tive a impressão de que ela estava dentro de uma pirâmide, do Egito, numa cor dourada, né? E a sensação de que ela vivia naquela época, em um determinado momento, né? Então eu tive muito forte essa percepção, e a energia era exatamente como se estivesse dentro daquela pirâmide. Recebendo, eu percebi que havia como se fosse uma nave, né, que estava transportando muita energia, né? E eu me percebi que parecia uma estrela, né? Eu senti uma estrela de cor prateada toda a minha paracabeça, né? E muita energia que ela descia de uma forma homeostática desde a cabeça até o planto chakras de uma forma muito bacana. Foi muito legal mesmo essa sensação. No pilar energético, eu mentalizei no corpo os assistidos da noite e ele também se formou muito rapidamente, de uma forma muito intensa, da forma com que se formou também na fase 1, como se fosse um tornado. Havia muita energia no campo, muita energia. Na OFIEX, eu tive uma percepção da Zaide, né? Eu mesmo no escuro, eu tive a percepção de ver muitas consciências na para-cabeça da Zaide. Ela mudava constantemente, de várias etnias, de várias cores, várias formas. Era muito presente isso, muito presente. Na energia, o campo estava muito colorido, uma chuva de luzes assim muito intensa. Eu percebi muito a de Minerva, mas era um colorido muito parecido com o que o Walter falou, né? Cores intensas e uma energia muito, muito fraterna. Na fraternidade, eu também coloquei no campo os assistidos, né, da noite. Mas, na verdade, me veio uma frase de que a verdade, na verdade, a verdade não está escondida, nós que nos escondemos dela.
né? Nos planetas irmãos, eu senti muita sensação de acomodação interna. Os evoluciólogos e serenosfera, eu não tive maiores percepções. Na fase 5 do Bolsão, eu percebi que havia no campo muitas vozes, senti muitas conversas, como se fosse pensando em algum plano, muitos felinos, cor cinza, branco, né? E eu aproveitei esse momento, então eu dediquei muitas energias para o meu grupo kármico familiar, a minha oficina, que é o meio ambiente, e o quadrante holopensênico da América do Sul. A Desassim, uma Desassim bem tranquila, com muita energia homeostática, e sou muito grato pelo trabalho, né, e desejo a todos uma ótima semana assistencial. Olá, boa noite, pessoal. Logo no início, até mesmo antes da Virgínia começar, né, dar as instruções, eu senti muito forte as energias, tive engasgo, senti tosse. A Virgínia precisou até pegar água para mim. E também veio bem no início a imagem do cão husky siberiano e esse cão vem me acompanhando há um tempinho já, como se ele abrisse os trabalhos. Aí nessa primeira fase, foi isso que eu percebi, que eu senti. Aí na segunda fase, no arco voltaico, recebendo, eu percebi que foram reorganizando meu holochakra. Percebia muito intensamente essa reorganização, energias bem fraternas do Gotardo. E aí eu aplicando, eu só sentia assim um fluxo energético forte na para-cabeça dele, mas eu não tive maiores percepções ou nenhum tipo de ideia, só sentia que fluía as energias bem fraternas. Na terceira fase, no pilar, foi bem intensa a parte do pilar, e eu senti que hoje foi bem diferente para mim, assim, a ideia de exteriorizar pelo lado esquerdo, para mim, nos outros campos sempre foram na horizontal, e hoje parecia que estava muito mais assim na vertical, estava diferente, estava bem diferente o fluxo energético do pilar para mim. Minha percepção foi que foi muito mais na vertical. E aí, eu não falei para vocês que eu estou na poltrona aqui, então eu fiquei, essa poltrona é como se a gente centrando, né, o trabalho. E então assim, depois do pilar, eu fiquei sentindo o meu corpo com dores, com pontadas, e foram bem intensas, no cardiochakra, na cabeça, no pé, em várias partes do corpo. Eu percebia muito acoplamento, e aí foram intensificando bastante, assim, de uma forma parecida quando teve a da outra vez que eu senti o campo interassistencial com a Turquia. Foi muito intenso. E aí eu tive a ideia de aplicar mega euforização para poder ficar mais tranquila, e foi o que aconteceu. Apliquei, tive umas lembranças boas, assim, alegres, e aí foi ficando mais harmônico para eu sustentar esse campo, porque no início estava bem forte. E, e aí eu vi bastante situações ligadas ao Egito, o Gotardo falou, eu vi pirâmides, eu vi ruínas, eu vi coisas assim muito intensas relacionadas ao Egito mesmo. E tive um pouco de conversas mentais, vieram pessoas, coisas bem rápidas, eu não lembro, mas uma coisa que eu lembro era algumas instruções sobre Kundalini, e assim, para eu focar em estudos que me dá prazer no autoconhecimento, e Kundalini é um deles. Então ficou bem marcado isso para mim nesse campo, no campo, né, no último do Bolsão.
E assim, o que me marcou mais foi a questão do corpo sentir bastante o processo de acoplamento com as consciências. E eu não consegui, assim, focar em cada fase, eu só consegui ter muitas para-percepções. E aí a desassimilação foi bem tranquila, estou bem e grata por mais uma aproximação. Até mais. Olá, Carlos. Encerramos por aqui, então a gente passa para você agora, tá bom? Tá joia, obrigado, Walter. Esses foram os relatos da nossa equipe lá de São Paulo. Nós vamos fazer os nossos relatos quem está em casa, né, que participou remotamente. Vou pegar aqui a minha esquerda aqui. Damiano, você pode fazer seus relatos agora? Olá, pessoal, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me Tranquilo. ouvindo? Tranquilo. Para mim foi... Estamos sim. Ouvindo bem, ouvindo bem. Ok, então. Eu também percebi a ativação do cardiochakra e ela falou de uma energia interna. E sensação, essa ativação do cardiochakra foi até o final na fase 2, eu exteriorizei os dois momentos, eu só percebi o fluxo de energia bem forte. O pilar se expandiu bastante, uma visão do sideral. Na fase 4, eu acompanhei todas as conexões, aí eu só percebi a mudança de padrão de cada fase. A fase de exteriorização que eu salvei assistiu da noite, eu tive funcionamento, e aí a sensação energossomática, isso foi até o final da atividade. Para hoje foi isso, pessoal. Todo bem, todos aí, uma ótima noite. Ah, tá ok, Damiano. Obrigadão. O Fernando pode trazer seus relatos agora? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, hein? Alô? Sim, eu estou ouvindo. É porque a tela ficou preta aqui de uma hora para outra. Eita, Acho que o Carlos, não sei se ele caiu ou se ele está aí. Então, aqui, na primeira fase, eu também tive conexão com civilizações antigas que desapareceram, tipo Lemúria, Atlântida, ver essa conexão, assim, quando eu estava fazendo um estado vibracional, porque eu sempre começo pelo planeta e vou reduzindo até chegar aqui no aproximário, no meu aproximário, e ver essas sensações também. No arco voltaico, recebendo da Sílvia, eu nunca tinha a visto, aí eu percebi a fisionomia dela, e eu consegui perceber essa fisionomia e uma energia de candura, de doçura, quando ela estava recebendo o arco voltaico dela. E percebi também conexão com extraterrestres, que continuou quando eu estava realizando, que eu acho que são os amparadores dela. E fiquei com essa sensação muito bacana dessa doçura, desse carinho com desses outros seres, assim. No pilar, o pilar estava intensamente suave, vamos dizer assim. Eu percebia que tinha muita movimentação, mas para mim a minha percepção foi de suavidade. E teve também muita liberação de neuroectoplasmia da minha cabeça, assim, eu percebi. Com um monte de letrinhas e, assim, foi uma coisa um flash bem rápido, assim. E na fase 4, na UFIEX, eu percebi muito claramente o Walter e a Virgínia recepcionando as consciências, assim, a sensação que eu vi eles com aquela energia de acolhimento e recepcionando as consciências que se aproximavam. Na fase das centrais extrafísicas, da energia, eu também percebi, como o Walter percebeu, várias energias de cores diferentes, em formas de esfera ou cilindros, e parecia que isso era espalhado pelo planeta, assim, como se fosse fontes de energia que
que as consciências utilizavam para determinadas funções, assim, tipo as cores do arco-íris. Na central extrafísica da fraternidade, eu senti um pouco de irritação, e eu acho que foi por causa de acoplamento com o Consciex. Eu estava exteriorizando a fraternidade, todo aquele processo, aí veio uma irritação de uma hora para outra, assim. Mas aí já passou de rápido para da central extrafísica da verdade, e eu não consegui perceber mais, né? Fiquei um pouco apagado, assim. E no bolsão, eu foquei minha atenção na saúde mental, que é minha oficina, e na América do Sul. E me veio a sensação do estrago, vamos dizer assim, ou das consequências negativas das invasões europeias aqui. E pegou um pouco ali de Honduras, América Central, mesmo sendo meu bolso América do Sul, ficou aquela sensação de que tem muito a ser recomposto aqui na América do Sul devido a essas invasões e depois o abandono, né, dos europeus aqui com a América. E que mais aqui? Esqueci de falar aqui nos evoluciólogos, na conexão com os evoluciólogos. Eu me percebi conectado com a holopensene de evoluciólogo e tentando perceber o que eu tenho de evoluciologia, o que eu tenho desse nível evolutivo em mim, assim, foi interessante perceber. E na serenosfera veio junto, assim, eu não sei se uma sensação que eu desconheço, essa sensação, que eu escrevi aqui como uma mistura de resiliência, acolhimento e ao mesmo tempo assistência, assim, é tudo junto, algo mais do que isso, do que essas palavras, assim. E desassimilei bem, eu tô bem leve agora e super tranquilo. Grato aí pela mais uma participação e excelente semana a todos. Opa, obrigado, Fernando, por sua contribuição. Boa semana para você também. Gesrael, meu amigo, sua vez. Boa noite. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então vamos lá. Em preparação, sem percepções, aplicando na Isabel, me veio forte para mandar energia pura. Mandei. E depois de desobsessão. Mesma coisa. E depois da desassim, eu senti uma presença forte. Começou a arrepiar toda a parte posterior do corpo. Foi bem intenso. Recebendo, eu senti energia subindo pelas pernas como se tivesse um pano passando, encostando na minha pele, né? E depois começou a pinicar bastante. No pilar, já que começou a fase, eu senti uma forte dor de cabeça, pegando tudo, toda a cabeça até a nuca. E eu não sei se foi ainda referente ao arco, mas me veio para vibrar amor, exteriorizar amor, e foi que a dor passou. E depois eu comecei a sentir uma energia, a energia circulando, né, do pilar. E no final eu senti uma energia muito gostosa pela região do peito, pela região toda do peito. Na UFIEX, eu vi bem de perto um rosto de uma moça, dentucinha, tipo coelhinha, com um óculos grande, redondo, uma armação vinho, um rosto fino, pele clara, meio loirinha. E depois que acabou a fase, que eu percebi que o tempo todo eu vi um barulho de um motor, tipo um motor dois tempos, assim, como se fosse um cortador de grama, alguma coisa assim. E terminou a fase e parou esse barulho. Aliás, ficou um silêncio absoluto depois. E eu não tinha me tocado, depois que eu me toquei desse motor. No planeta
Planetas Irmãos, dei uma apagada. Os demais passaram muito rápido. E no bolsão, assim que entrou, foi instalar o EV e eu apaguei profundamente. Eu tive até alguns sonhos, mas não consigo recordar nada. E eu voltei com a chamada para dizer assim. Mas foi isso daí. Estou me sentindo bem. A semana passada, né, eu falei, eu acho que eu estou bem, mas eu não estava. Fiquei uns dias meio esquisito. Mas hoje, de verdade, eu acho que eu estou bem. Obrigado, uma boa semana a todos. Boa semana, Gê. Obrigado pelos relatos. As melhores energias para você aí. A Silvia, pode falar agora? Posso sim. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Eu achei que passou muito rápido hoje, nunca passou tão rápido como hoje. Na fase 1, como sempre, eu já senti o campo formado e muito organizado. E como o Walter falou, eu também senti uma conexão muito forte entre os aproximadores, consciência e consciências. Eu coloquei os pedidos de assistência desde essa fase. Na fase 2, ao aplicar no Fernando, eu sentia muito calor nas mãos e a energia saía em jatos. E percebi muita receptividade da parte dele e muita interassistência. Ao receber, eu me senti energizada e reequilibrada energeticamente, e vieram muitos pensamentos, lembranças, imagens, intuições e inspirações, tudo ligado à área da educação. Eu vou ter que organizar melhor essas ideias, que foram muitas. Na fase 3, o pilar formou-se rapidamente. Na fase 4, eu não tive muitas percepções, mas agora eu já consigo perceber que a sintonização com os holopensenos da fase 4 é uma preparação para uma assistência melhor na fase 5. Na fase 5, eu instalei o EV, exteriorizei energia, coloquei de novo os pedidos de assistência geral, exteriorizei para minha oficina, que é da saúde, e veio de novo alguma informação sobre educação. Exteriorizei para o meu quadrante holopensênico, que é da América do Sul e da Antártida. Na fase 6, eu fiz a assim. Estou super bem e muito agradecida a todos. Boa semana. Obrigado, Silvia. Boa semana para você também. A Obrigada. Cris, pode trazer seus relatos agora? Oi, boa noite, posso sim. Boa noite, pessoal. Na primeira fase, eu percebi o campo bastante claro. No arco com a Vari, ao receber, eu tive uma saudade muito grande dela, assim, uma vontade de estar com ela e dar um abraço assim, bem apertado. Eu percebi bastante o meu nucal, e era estranho, porque parecia que tinha um vento dentro da minha cabeça, assim, era muito estranho, não sei explicar de uma forma diferente. Ao exteriorizar, eu percebi uma estrela no frontochakra, mas, assim, se eu pudesse falar tridimensional, não era exatamente, eu vi a estrela aqui, mas era como se fosse um tubo, um cilindro que tinha aquelas saliências para fora, né? 5 saliências que aqui na frente formavam uma estrela. E era na cor dourada. Na fase 3, para mim demorou para formar o pilar, mas quando ele aconteceu, ele tinha muita energia e a velocidade era variável, ela não estava constante. Ele tinha luz azul, turquesa e verde. Eu vi algumas marcas no aproximário da CITEC. Eu coloco assim, às vezes, para mim, o pilar fica como se fosse um elevador de consciências. Eu vejo as consciências entrando e subindo. Então, é meio por isso que eu faço essa associação. Também vi algumas jaulas ou celas no aproximário da CIPEC e uma delas estava vazia. Também sintonizei com os assistidos e com todos os aproximadores.
no finalzinho dessa fase, eu me vi deitada numa grama muito macia, como que relaxando, num lindo jardim e bastante grande também. Na fase 4, na verdade, continuou essa questão desse jardim. Eu me vi nesse jardim, só que daí eu estava em pé, me sentindo assim super à vontade, um lugar muito familiar para mim. E aí eu comecei a fazer arco voltaico e uma consciex feminina de uns 20 anos. Aí ela desmaiou, eu fiquei assim assustada, porque eu não sei por que eu estava fazendo arco voltaico nela, mas ela desmaiou, dormiu, assim, eu fiquei sem entender. E daí começaram a me explicar que ela estava sendo assistida nessa paraclínica, mas ela recebia influência mental de 3 consciexes que tinham acesso a ela quando ela estava no intrafísico. E nesse ambiente extrafísico, elas não tinham mais acesso. Então, eles mantinham todo um padrão pensênico também de saudade, de estar querendo manter sobre ela aquela mesma influência, além dos familiares que continuaram ressomados aqui. E aí, que tudo isso formava pensenes intrusivos que gravitavam no campo dela, né, prejudicando a própria assistência que estava acontecendo ali. Então, que era para eu lembrar que o arco voltaico, tudo bem, ele estimula os centros de força, mas ele tem esse poder também de eliminar essas energias, os pensenes que ficam gravitantes, não só nas consciências, mas nas consciências também. Bom, não acredito em nada, né, gente? A informação que me veio, né? Se é isso ou não, não sei, tá bom? Bom, na central extrafísica das energias, aí eu fiquei exteriorizando energias, na verdade, para os familiares e essas consciências aí que estavam ligadas à moça. Em Planetas Irmãos, também começou a vir uma explicação de que as consciências extrafísicas transmigradas, elas seguiam em naves, e, assim, era todo um aparato técnico com recursos, na verdade, quase que intrafísicos, porque as consciências que eram transmigradas, elas eram muito densas. E elas se dirigiam, na verdade, para ambientes muito mais densos que o nosso próprio mundo intrafísico. Mas que, embora, né, tinha tudo isso, elas eram conduzidas sempre com muito amor e respeito. E eu via essas naves conduzindo, então, as consciências, algumas consciências sendo embarcadas nessas naves, e eu via algumas naves aí, tá? No Bolsão, comecei exteriorizando para o planeta, comecei exteriorizando para a oficina, e, de repente, eu vi o chamado de volta, né? Então, foi muito estranho. Eu fiquei, assim, assustada, sabe? Porque, para mim, não é que eu tinha apagado, eu continuava com conversas mentais, sabe? As coisas continuavam a acontecer, mas, realmente, eu me assustei de tal forma que apagou tudo o que estava acontecendo. Gente, eu fiquei tão assim que eu não sabia nem onde estava, no meu quarto, que lugar da minha cama, se eu estava no pé, na cabeceira, do lado, sabe quando... E aí eu deixo do escuro, eu não sabia mais nada. Eu falei, nossa, eu tenho que levantar agora, para onde que está a porta? Eu não sabia nada, totalmente desconhecida, assim. Mas para mim também, Silvia, passou muito rápido. Todas as etapas hoje passaram muito rápido. Rápidas. Estou super bem e agradeço também por mais um dia aí, tá bom? Uma ótima semana toda. Obrigado, Cris, pelos relatos. A Tânia, pode fazer seus relatos. Oi, Carlos. Olá, pessoal. Boa noite. Posso sim. Tô de molho aqui, tô acamada hoje, desde cedo, né? Um desarranjo aí intestinal, gástrico, enfim. Mas agora já estou bem melhor, já estou conseguindo me alimentar, né? Tá bem. E aí me propus, eu falei, se eu estiver melhor, eu vou pelo menos me propor a exteriorizar aquilo de melhor que eu tenho, porque ainda tem, né? A gente não está muito bem, mas ainda tem alguma coisa que a gente pode estar ofertando e pode estar doando, né, para quem está necessitado. No início da Procin, eu senti já o ambiente assim bem calmo, muito bom, exteriorizei bastante energia, tanto para o meu aproximário, né, como para a Procin aí da CIPEC, e senti assim uma energia muito fraterna, muito boa, em relação a todos. Gostaria de estar presente, né, mas não consegui,
enfim. E fiquei assim o tempo todo. Teve umas fases que houve bastante barulho aqui, físico mesmo, né? Por parte de vizinhos aqui, então eu não consegui me, assim, exteriorizar tão bem, né? Me concentrar tão bem, depois cessou, e eu fiquei só na exteriorização mesmo. Exteriorizei para o meu quadrante, para a minha oficina e para todos os assistidos da noite. Coloquei um a um, né? E para todos os aproximadores. E agora estou muito bem por ter participado, né? Mesmo à distância. Agradeço aí a todos a energia e uma boa semana. Obrigada. Boa semana, Tânia. Melhoras, tá bom? As melhores energias. Bom, eu sou o último aqui. Obrigada. Ok. Na fase 1, eu realizei a chuveirada hidromagnética antes da Procin, durante o banho. Fiz a retirada do ectoplasma excedente. Muita descoincidência, né? E uns EVs. Na fase 2 eu estava sem dupla, mas eu senti uma forte exteriorização. Cheguei a sentir o rosto com aqueles toques, como se fosse teia de aranha, aquela coisa bem sensível, muita exteriorização, ectoplasmia, né? E no outro momento, na absorção também, muita descoincidência, algumas vozes, talvez à distância. O pilar passou muito rápido na fase 3. Na fase 4, eu ouvi todos os comandos, exteriorizei muito, mas não tive percepções assim. Percebia que tinha consciências próximas, não nada além disso. Na fase 5, eu foquei bem na minha oficina, que é da saúde aqui, que são os hospitais, as UPAs, os postos aqui na minha área, né, da minha cidade. E, não sei, me veio à mente, eu vi um senhor velhinho, mas muito bem, cheio de saúde, tranquilo, e me foi intuído que ele estava bem porque ele se cuidou a vida inteira. Ele se cuidou, ele se poupou e ele estava bem. Aí depois eu vi um velhinho bem cansado, dodói, acamado, na mesma idade do outro, bem sofredor, e me foi intuído que ele não se cuidou, não cuidou da saúde, não, né, teve uma vida muito desregrada. Então, para a gente ter uma terceira idade, uma vida tranquila, saudável, a gente tem que se cuidar hoje, né? Pessoal, quem mais teve sincronicidade, lembrou de alguma coisa? Diga, Virgínia. O som, tá sem som. Aliás, ela derrubou sem querer, pelo que eu entendi. Mais alguém quer falar, enquanto eles reconectam lá, lembrou de mais alguma coisa, uma sincronicidade? Diga, Cris. Então, não é que eu lembrei, mas meio que fui anotando, eu achei sincronicamente, tivemos várias, assim, com o CVA de ontem, com a palestra daqui a 15 dias, tivemos muitas sincronicidades hoje, Isso, né? isso. Que o tempo passou rápido, né? No caso, eu, a Silvia, tivemos. As pessoas visualizaram estrela ou pensaram em estrela de alguma forma. A questão de naves ou sobre transmigração ou reurbanização. Várias pessoas também tiveram conversas mentais. Algumas pessoas também visualizaram animais, civilizações antigas. Eu acho que hoje também muita gente teve bastante experiência parapsíquica, né? Eu acho que isso também é sincrônico, porque às vezes todo mundo dorme, ou a gente tem, né? Não sei, não é tão exuberante assim o número de experiências, e eu achei que dessa vez várias pessoas tiveram muitas experiências, foi bem bacana, assim, né? Mas a Virgínia e o G acho que querem falar alguma coisa. Eu também esqueci de falar, quando a Toninha estava aplicando arco voltaico na Márcia, a cabeça dela ficou totalmente branca, como se tivesse uma névoa, assim. Muito bacana. Muito ectoplasma. Também eu esqueci de falar que no Bolsão, no momento que eu estava vendo umas cenas mais pesadas assim, vivenciando aquilo, tinha uns cachorros lá fora, mas eles começaram a latir, latiam, e aí me veio a informação que eu deveria
exteriorizar ainda mais energia, e aí eles foram se acalmando. Depois passou, no segundo momento, que eu estava pensando nas guerras, nos países em conflito, eles começaram a latir de novo, teve uma segunda vez, e eu percebi que era por conta da energia mais densa, foi bem interessante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui encerrou. Diga, Eu queria Silvia. falar que na fase 5, assim como a Cris aí, eu apaguei profundamente, né? Tanto que na volta ela também estava meio grog aí. Ah, E na fase 1, eu esqueci de comentar, mas eu senti a presença do amparador, que é raro para mim. É isso. ok, gente. Eu Diga. tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode, Silvia, por favor. Na verdade, acho que sou eu que vou ter que responder mesmo, mas que veio essa ideia. Se a gente pode ter mais de uma oficina, ou se é muita ousadia. Isso é com você, Virginia. Eu vou passar para um pouquinho para o Walter. Eita, Eu pera. acho que, assim, na realidade, se você pode ter mais do que uma oficina. Tira um pouco a máscara. Na verdade, o que ocorre também, aproveitando o tema do CVA, que foi sincronicidade, quando você assiste a tua ProSim, por sincronicidade, você assiste a ProSim do outro, entendeu? A oficina do outro, entendeu? Então, tipo assim, se você tem a oficina da saúde, você assistindo a oficina da saúde, você acaba assistindo a oficina da educação. Você assiste ao oficina da educação, você provavelmente assiste também, por sincronicidade, a oficina da saúde, a oficina do meio ambiente, aí vai, entendeu? Tá tudo meio ligado, né? Exatamente. Existe uma sincronicidade interassistencial entre as oficinas, dentro de um mesmo setor holopensênico, entendeu? Isso que é legal, porque a tua oficina sendo assistida, você está proporcionando assistência para as outras oficinas. Exatamente. Tá bom, obrigada. Nada, senhor. Ok. Bom, pessoal, nessa quinta-feira teremos a última aula sobre ficha evolutiva pessoal, né? Eu que vou dar essa aula, mas mês que vem nós já teremos um novo curso, né? Sobre educação cosmoética. Cris, você quer falar um pouco sobre o curso, professora Cris? Virgínia, prefiro que a Vi fale. Todo mundo jogando a batata para o outro hoje. Virgínia, sua vez. Oi. Oi. É sobre o curso de cosmoética, que começa daqui 2 semanas. Isso. O curso eu acho que é um curso bem importante para todos nós, porque vai abrir ideias, vai expandir ideias sobre a nossa postura, a nossa vivência, como a gente entende, como a gente vê a cosmoética, né? Então, a gente vai falar de algo que às vezes a gente até tem na teoria, mas como é que a gente coloca isso na prática, né? Então, a gente vai trazer bastante casuísticas e explicar mais profundamente esse conceito. Ah, legal. Também vai ter o curso presencial Eu e as Bioenergias, não é isso, Virginia? Isso, agora, sábado que vem, a gente tem o primeiro curso. Depois da pandemia, a gente está retomando as atividades presenciais aqui na CIPEC. Então, a gente vai ter o curso Eu e as Bioenergias, das 14 às 17 horas. E quem participar desse curso tem direito, no dia 15 de abril, que é um sábado, a uma preceptoria também nesse mesmo horário, onde a gente vai fazer um encontro para trocar ideias sobre a temática que a gente estudou no dia 1º. Ah, tá jóia, então. Esses foram os avisos, tá, pessoal? Uma boa semana para todos. Quinta-feira nos encontramos no curso. As melhores energias. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana, Tchau, tchau. gente.